Shalom, shalom, bom dia, bom dia, bom dia, mulheres de Deus. Bom dia, mulheres sábias, bom dia, mulheres posicionadas. Sejam todas bem-vindas, em nome de Jesus. Estamos aqui para mais um dia na presença do Senhor. Vamos exaltar o grande Deus, o eterno, o justo, o grande eu sou, o Deus valente, o Deus onipotente, o nosso Senhor. Aleluia. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza. Toda a terra se prostra diante desse Deus. Nós exaltamos e declaramos isso em nome de Jesus. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor, louvai ao Senhor. Vamos iniciar essa live levantando um altar de adoração, de louvor, de engrandecimento pelo que Ele é. Ele é forte, Ele é grande, Ele é poderoso, Ele é imbatível, Ele é glorioso, Ele é o Deus dos deuses, Ele é santo, Ele é majestoso, Ele é bendito. A Ele a glória, a Ele a honra, a Ele louvor para todo sempre. Toda a natureza adora esse Deus. Tu és o Alfa, Tu és o Ômega, Jesus. Nós exaltamos o Teu nome, levantamos o altar de adoração a Ti, Pai, através desta live. Declaramos a Tua glória sendo ativada agora. Vai na nossa frente, na nossa retaguarda, com a Tua glória, Senhor. E recebe toda a glória, toda a honra, todo o louvor, toda a exaltação ao Rei dos Reis, ao Deus triuno, ao Deus poderoso, ao grande eu sou. Aleluia, Jesus. Exaltamos a Ti, Jesus. Bendizemos o Teu nome, queremos agora atrair a Tua presença. Aonde nós estivermos, a Tua presença também está, porque o Senhor está conosco em todo o tempo. O Teu anjo, Senhor, acampa ao nosso redor. Tu és o leão da tribo de Judá, que ruja o leão e que toda a terra estremeça e reconheça que Tu és o Cordeiro de Deus, que veio tirar o mundo do pecado. Nós estamos livres, somos livres de toda condenação, de toda acusação, porque o Senhor nos resgatou de todo esse cativeiro em nome de Jesus. Levantamos altar de adoração a Ti, pelo que Tu és. Santo, santo, santo é o Teu nome. Libera os Teus anjos para pelejar conosco nesse campo de batalha, meu Deus. Em nome de Jesus. Abre os nossos ouvidos espirituais, a nossa visão espiritual. Aguça o nosso discernimento espiritual. Que a Tua palavra venha trazer a verdade que nós precisamos acessar hoje, para que sejamos libertas. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Ele é santo, aleluia. Começa a declarar, Ele é santo, 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 santo. Ele é santo, aleluia, Jesus. Só Ele é digno de glória e de louvor, aleluia, Jesus. Não há limites para o nosso Deus agir. Ele é eterno, Ele é justo, Ele é poderoso, Ele é o Alfa, Ele é o grande eu sou, Ele é o restaurador das nações, Ele é o restaurador das famílias, Ele é, aleluia, Ele é para todo sempre. O nome dele está acima de todo nome. Nós te queremos como o único Senhor das nossas vidas, meu Deus. Vem agora, Pai Santo, sobre nós, nos dando, Pai amado, uma unção renovada, em nome de Jesus. A unção que despedaça todo jugo está sobre nós, em nome de Jesus. Declaramos a Tua majestade, o Teu governo, o Teu domínio, Senhor. Nós governamos, Pai, debaixo do Teu domínio, porque Tu és o nosso Senhor. E nós estamos aqui, Pai, como mordomos do Senhor, para governar sobre aquilo que o Senhor nos colocou, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Ele é santo, 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 santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Aleluia, Jesus. É o Senhor. Ele é santo, aleluia, Jesus. Santo, 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 santo é o Senhor Jesus. Oh, glória. Shalom, shalom, mulher de Deus. Bom dia, você que está chegando agora. Levante altar de adoração aonde você estiver. Ele é santo. Ele é o Senhor, o único Senhor. Ele é Senhor. Ele é santo. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Louvado, exaltado para todo sempre seja esse Deus, Criador do céu, da terra, do universo, de tudo o que há na terra. Tudo é do Senhor. Do Senhor é a terra e a sua plenitude. Aleluia. Mas o Senhor te deu
o governo. O domínio é dele, mas o governo é seu. Se posicione, governo de autoridade. É esse o chamado de Deus para mim e para a sua vida. Glória a Deus. E nós encerramos dentro de poucos instantes, né? Há poucos instantes nós encerramos o nosso 27º encontro da campanha de 40 dias pela restauração conjugal que nós estamos fazendo. As mulheres que entraram, as mulheres que disseram sim ao chamado, vem para a Masterclass de restauração conjugal, receberam essa dádiva do céu. É cada coisa que nós temos acessado e vivido em Deus, que só Ele mesmo para nos fazer digerir tudo, toda essa palavra, todo esse alimento. O Espírito Santo tem nos ajudado. Glória a Deus, Ele vai continuar conosco. E eu estava até aqui comentando com minha mãe nesse instante, quando eu fui ver aqui o tema, né, da live de hoje. É, na verdade, o mesmo assunto. Olha o tema: liberação da vergonha e da culpa emocional. E a referência bíblica também está em Romanos 8. Nós falamos sobre esse assunto lá. A diferença é que lá nós lemos o versículo 33 como base. E aqui nós vamos falar do versículo 1, que também foi citado, né? Mas, glória a Deus por tudo, a palavra de Deus, ela se renova em todo o tempo. Vamos lá. Romanos capítulo 8, versículo 1, diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Agora, só agora, tá? Que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, agora nenhuma condenação há. Por quê? Porque você está em Cristo Jesus. Ou seja, você foi ativada nisso, você se posicionou nisso. Agora que você tem autoridade, agora que você recebeu essa reativação, agora que você foi reativada, agora você conhece, sabe que você é filha, você tem autoridade, agora sim, não tem nenhuma condenação para você, porque você entendeu o seu poder em Cristo Jesus. Agora, se você não está posicionada nessa autoridade, a acusação, a culpa, ela ainda exerce governo sobre a sua vida. Mas as verdades que eu vou te trazer aqui, a verdade da palavra, não é porque eu estou falando, é porque é a palavra do Espírito Santo. Essa palavra, é exatamente essa palavra que vai te trazer clareza e vai trazer você, chamar você, ó. A Bíblia diz que Deus, Ele lança suas cordas de amor e Ele nos atrai para si através de suas cordas de amor. Imagina só, você se dispersando, você fugindo, você se distraindo, e aí o Espírito Santo lá lança cordas de amor e aí vai te puxando, te puxando, te puxando, te atraindo para os braços do Pai novamente. Então talvez você esteja assim. Talvez você caiu no laço da vergonha, da culpa, da condenação. Mas hoje as cordas de amor vão te enlaçar. E essas cordas, elas não vão te machucar. Pelo contrário, elas vão te curar. Elas vão trazer você para perto do coração do Pai. E a sua identidade será mais uma vez restaurada. Então você vai acessando essas verdades e a palavra ela vai sendo ativada no seu coração. Então, se você está aqui hoje, é porque eu creio que você precisa dessa palavra, é porque você também acreditou. Talvez você caiu aqui meio, entre aspas, que de paraquedas. Se você caiu aqui assim, fica. Não foi por acaso que o Senhor te trouxe aqui. Quem sabe hoje você vai ouvir algo aqui que vai destravar aí a sua mente. E coisas que você estava há tanto tempo aprisionada, você vai receber libertação. A palavra de Deus, ela é a libertação. Jesus, ele é a palavra, ele é o verbo, ele é a ação. E ele veio aqui e colocou em prática, em ação, aquilo que você precisa fazer. Jesus já te ensinou como fazer. E ele fez o impossível por você. Morreu na cruz do Calvário. Sem sangue, sem derramamento de sangue, não há remissão de pecado. É um princípio espiritual. Aí Jesus disse, tá bom, eu me faço cordeiro mudo e vou lá e derrama esse sangue, porque os meus amados eu preciso levar perante o meu Pai. Aí Jesus vem como único, como unigênito, e ele ressurge como o primogênito de Deus, porque o primogênito tem irmãos, né? Então o primogênito, ele é o primeiro, mas vem depois alguém depois dele. Então o primogênito de Deus nos levou
para que nós possamos nos assentar nas cadeiras, nas regiões celestes, com autoridade contra principados e potestades. Você entende o poder que você tem? Deus te abençoe, em nome de Jesus, você que está chegando. Shalom, shalom. Josenita chegando aqui, Geucélia, Rejane, glória a Deus aqui, ó. SM Bolsas e Acessórios, Deus te abençoe. Flávia Helena, Nanda, Deus te abençoe. Pedrita Mama, está aqui pertinho de mim e aqui também acompanhando. Fátima Lemes, Mônica, Érica, mulher herdeira do céu, glória a Deus pela sua vida. Todas as mulheres que estão chegando, você que está vendo a gravação, não estou citando seu nome porque você está vendo a gravação. Talvez você chegou aqui depois, né, não recebeu aí essa oportunidade, mas enfim, eu quero honrar você que está aqui, honrar a sua vida porque você está aqui. Então você que está aqui, você está recebendo uma porção fresquinha do céu e Deus ele vai te ativar. E quem sabe você que estava lá no encontro lá da campanha e você veio para cá, talvez você vai ouvir coisas aqui que você não ouviu lá, não sei, deixa o Espírito Santo de Deus trabalhar, né? Ou ele vai reafirmar essa palavra. Hoje nós voltamos aqui a falar sobre vergonha e culpa. Então, o Senhor nos chama aqui para mais esse tempo de libertação. É algo que nós precisamos ter os nossos ouvidos abertos. Talvez você chegou aqui, né, e você detecta, ou não detectou ainda, mas ao longo aí da live, você vai detectar que você estava carregando pesos, né, que já foram pagos na cruz e você ainda não deu conta disso. Né, tá carregando com você condenação, buscando condenação para a sua vida. Não, nós não estamos aqui falando para você voltar ao passado, para você ficar preso lá, de forma nenhuma. Hoje é o dia de você desapegar do seu passado, mas com a posição certa. Não adianta você dizer, eu me desapego do meu passado, se não existe o processo do perdão. Porque o sangue de Jesus, ele é o que te representa. É a afirmação, né, o selo do perdão. Mas a sua parte você também tem que fazer. O sangue de Jesus, ele não é automático. Se fosse automático, gente, todos estariam salvos, todos estariam libertos, porque a Bíblia diz que Deus, ele amou o mundo todo, e ele enviou o Filho dele para morrer por todo o mundo. Agora, quem tem essa ativação é quem reconhece o poder do sangue, é quem reconhece o poder da autoridade que Deus colocou sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Precisamos entender algo do céu aqui. Vergonha e culpa são ferramentas do acusador. São ferramentas de Satanás. Para quê? Paralisar você. Então, esse acusador, ele vai fazer de tudo para lembrar aquilo que Deus já lançou um decreto. Acabou. Tá perdoado. Tá lá, ó, carimbado, com carimbo de sangue. Perdoado. E aí o acusador fica tentando fazer você voltar ao passado, enquanto Deus, ele quer te impulsionar, ele quer te posicionar no presente para te impulsionar para o futuro. A Bíblia diz que o diabo, ele é o acusador. Ele é o acusador dos irmãos. Então, ele sabe que se ele conseguir manter você presa no que você fez, no que você já sofreu, naquilo que as pessoas fizeram contra você, que falharam contra você, nas falhas que você cometeu, ele sabe que ele vai impedir o seu avanço, porque você vai ficar ali presinha, né? E vai ficar cativa, vai ficar refém daquele pensamento, daquele sentimento, mas a palavra liberada para a sua vida, ela está lá em Isaías 53. Vamos para Isaías 53, porque, glória a Deus, nós temos a palavra de Deus a nosso dispor. Vamos aproveitar. Isaías capítulo 53, os versículos 4 e 5. Olha só o que é que diz aqui, ó. Verdadeiramente, ou seja, não tem mentira nisso. É verdade. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Cristo já pagou esse preço. Cristo já pagou, então não existe mais motivo para a acusação. Não existe mais motivo para você ficar presa a nenhum sentimento de acusação, de culpa, de autoculpa, de autocomiseração, de vitimização.
Todo esse sentimento precisa estar sendo colocado embaixo desta palavra aqui. O Senhor já levou sobre si. Então, a culpa que você hoje está carregando nas costas não é mais sua. Jesus já levou sobre ele. E Jesus está dizendo, me entrega essa culpa. Tem pessoas que estão anos e anos dentro da igreja. Aceitou Jesus, está fazendo tudo ali, está seguindo, está tomando a ceia, está fazendo isso e aquilo outro, mas ainda não entende que Jesus já carregou. Então você tem que devolver, você tem que entregar. Olha, a cruz de Jesus, ela não é automática. Aí, se você entrou no sistema de pecado e tal, e você não tratou, pecado é para ser tratado. Pecado é para ser confessado. Iniquidade é para ser arrancada. Iniquidade é raiz, é para ser arrancada. O pecado é consequência da iniquidade. Então não adianta somente você tratar o pecado. Você precisa aprofundar a coisa, né? Para poder você destronar. Porque pelas iniquidades, os tronos são erguidos. É por causa da iniquidade que continua. E aí você vai ver que a iniquidade ela tem raiz. Ela começou através de uma semente e ela cresceu, só que a raiz, ela cresce para baixo. Então, no que ela cresce para baixo, ela forma uma sustentação. Então você precisa entender isso aí. Às vezes o inimigo está te acusando por algo que você não deu conta ainda. Jesus já te perdoou. Ou será que é porque você não se perdoou ainda? Ou será que é porque você não fez o processo certo? Ou será que é porque você está orando o Pai Nosso, mas você não está vivendo o Pai Nosso? Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles a quem nos têm ofendido. Você perdoou? O perdão aqui é a chave, né? Você tem que entender que o perdão de Deus já foi liberado sobre a sua vida. Então, o Senhor, Ele não apenas perdoou, mas Ele levou sobre Ele nossas culpas, nossas vergonhas, os nossos traumas. Então, em nome de Jesus, vamos rasgar esses registros lá do inferno. O inimigo está com procuração falsa contra você. Ele é um falsificador. Ele é especialista nisso, em falsificar. Só que ele vai agir também com o direito legal. Por quê? Porque encontrou brecha. Encontrou alguém que não sabe quem ele é. Encontrou alguém que se vê como coitadinho. Então pronto, vou me aproveitar dessa situação. Não sabe que é filha, ou sabe e não vive como filha. Adianta de quê? Você saber, eu sou filha aí de um grande homem da cidade. Eu sei, ok, mas tipo, eu não tô lá com ele, eu não tô andando com ele, não tô aprendendo com ele. É um grande homem, e é um homem sábio. É filha de um grande homem sábio, legal. Mas não senta ao redor na mesa com ele para se alimentar da sabedoria dele. Que diferença vai ter? Vai ser só mais uma pessoa na terra, mais uma pessoa em meio à multidão. Então vamos nos posicionar em nome de Jesus. Você precisa entender aqui que a vergonha e a culpa, elas vão se esconder em várias áreas da vida. Aí você vai detectar aonde tem vergonha e culpa nos relacionamentos, nos erros do passado, né? Quando você vai vendo comparação, baixa autoestima, várias coisas aqui. Vamos lá. Nos relacionamentos, como é que você detecta pessoas que vivem por causa de sentimento de culpa, de vergonha, estão aprisionadas e talvez ela nem percebe que seja isso. É só você ver mulheres que se sentem inferiores, mulheres que se sentem rejeitadas, mulheres que se sentem indignas. Tem uma culpa consumindo, tem uma vergonha, tem uma acusação que está ali na cabeça dessa mulher. Talvez você seja essa mulher que se sente assim no seu casamento, com os seus filhos, né? Como mãe. Talvez até na igreja você se sinta assim. Talvez no seu relacionamento com seus pais, com seus irmãos, com os irmãos da igreja, com seus amigos. Talvez você seja essa que se sente assim, inferior. E talvez a raiz desse sentimento de inferioridade, talvez seja porque tem vergonha e tem culpa. Talvez seja que é porque você não se perdoou. E Deus está dizendo para você, entra por esse processo. O perdão, você precisa entender. O perdão, ele é intencional. Ele acontece. Do fundo do coração? É da alma? Não. É do espírito. É você saber. O perdão é espiritual. Você entende o espiritual? Você vê o espiritual? Não vê. Mas você sabe que o espiritual existe? Você tem dúvida que o mundo espiritual existe? Você tem dúvida que o bem existe, que o mal existe? Você tem dúvida? Não tem dúvida. Então, a mesma coisa é o perdão.
o perdão, ele precisa ser praticado de maneira confessional, de maneira intencional. Se você tem consciência que você precisa liberar o perdão, você libera. Ah, mas eu não estou sentindo vontade. Você nunca vai sentir vontade. A sua carne nunca vai entender nada. A sua carne ela vai querer sempre ser alimentada. Como é que você alimenta a sua carne? Não liberando. Agora, quando você se posiciona... Eita, meu Deus. Pegou os cachorros. Quando você se posiciona, quando você entende que o perdão não depende do seu sentimento, e sim da sua consciência, da sua maturidade, de você entender as coisas, pronto, libera o perdão e o sentimento vai acompanhando, o sentimento vai acompanhando a sua ação, porque a ação de perdoar não é do inimigo. Nunca vi dizer que quem é um condenado, um eterno condenado, vai falar de perdão. Você não vai ver o diabo falar de perdão. Pelo contrário, você vai ver, ele falar de vingança. Ele vai trazer vingança, acusação, condenação. Esses são os atributos da identidade dele. Agora, o perdão vem de quem? Do Espírito Santo. Vem de uma consciência, de uma necessidade de libertação. A sua alma precisa de libertação. Então, qual é o caminho da libertação? O perdão. E o auto-perdão, talvez seja aqui o perdão mais difícil de você liberar. Perdoar a si mesma. Ah, mas aconteceu isso com a minha filha. Aí eu não me perdoo. Ah, minha filha foi abusada. Eu não me perdoo. Se eu não tivesse deixado ela ir para aquele lugar. Ah, se eu não tivesse deixado ela sozinha. Ah, se eu não tivesse feito isso. E o inimigo vai aproveitar esse e se, assim, e se. O inimigo vai aproveitar essa palavrinha com 2 letrinhas para trazer condenação. Mas o Senhor, Ele está te trazendo libertação. A palavra de Deus, ela é uma esmiuçadora. É isso que fala, Deus? Esmiuçar. É esmiuçadora. Ela vai, esmiuçando a pedra, o coração duro, né? A dureza do seu coração. É por isso que a gente tem que estar pregando a mesma palavra o tempo todo, porque para derrubar toda essa muralha erguida aí, tem que ser de forma insistente. E o carpinteiro, ele está aqui exatamente, e ele dizendo que você precisa se firmar em uma nova rocha. Ele é essa rocha. Glória a Deus. Então a vergonha se esconde também através dos erros do passado. Talvez você é uma mulher que cometeu um aborto. Talvez você é uma mulher que traiu, que adulterou, traiu seu marido, traiu uma pessoa de confiança. Talvez você é uma pessoa que mentiu, cometeu uma mentira e essa mentira prejudicou outras pessoas. Talvez você mentiu para poder se promover. Talvez você mentiu para se proteger de alguma coisa. Talvez você omitiu um posicionamento que iria tirar alguém de uma condenação. Talvez você compactuou com planos que o inimigo estabeleceu para colocar outras pessoas em cativeiro. Talvez você foi essa que se omitiu como uma mãe, se omitiu como profissional e um grande acidente aconteceu. E o inimigo fica usando isso aí até hoje, por causa do erro que você cometeu. Talvez você foi negligente. Talvez você cedeu a algo por carência emocional. Talvez você estava tão carente emocionalmente que você se relacionou com aquele homem. E você se envolveu com aquele homem, você trouxe problemas para sua família. E você engravidou, teve uma gravidez não desejada. Talvez tantos erros que você pode ter cometido. Que atire a primeira pedra quem nunca errou. A questão aqui não é o foco no erro. É o que você faz com esse erro e a forma como você lida com isso. Então tudo isso aqui, do que eu te falei, colocou você, tornou uma prisão dentro de você. Você mesmo está aprisionada nesses erros. Você mesma entrou. Existem cativeiros que nós entramos, que nós somos colocados nesse cativeiro por líderes, né? Cativeiros aqui, por exemplo, o povo de Israel. Quantas vezes o povo de Israel foi levado como cativo? Lá estava o profeta Daniel.
Lá estava, gente, ontem eu estava lendo, a Bíblia é linda. Ontem eu estava lendo em Ezequiel, acho que foi Ezequiel 14, que eu estava lendo com minha pequena, e estava falando da integridade de Daniel, estava falando da integridade de Jó, e se eu não me engano, acho que foi de Moisés. Que Deus estava dizendo assim, ó, ainda que esses homens, nessa geração, ainda que esses homens eles estivessem, ainda assim, eles seriam poupados, mas os parentes dele não seriam. Então, olha só, quando você vai falar de cativeiro, quando você vai falar desses homens, quem era Daniel? Daniel, um sábio. Mas onde ele estava? Passou anos e anos cativo, lá no cativeiro da Babilônia. Foi levado como cativo no meio do povo, junto com o povo de Israel. O próprio profeta Ezequiel, que é o que fala sobre isso aqui, ele também estava lá. Deus estava mostrando as revelações para ele lá, ele dentro do cativeiro também. Então, pensa nisso aqui. Jó, meu Deus do céu, existe o maior cativeiro do que o cativeiro de Jó? E a Bíblia diz que Deus virou o cativeiro de Jó quando ele orou por aqueles que pecaram contra ele. Olha os segredos. Tem cativeiro que outras pessoas te colocam. Tem cativeiro que você foi colocada por um pai, por uma mãe, por um líder. Tem um cativeiro que você foi colocado porque é o cativeiro nacional. É o cativeiro aqui da região, do país onde você mora. Está preso dentro do cativeiro de miséria, de escravidão, dessas coisas todas. Por quê? Por causa do príncipe regente, né? Por causa, aqui eu tô falando do príncipe regente, já é tipo das decisões do presidente. Nós entramos em cativeiro por causa das decisões de líderes. Talvez você entrou dentro de um cativeiro quando você estava na sala de aula. Qual o cativeiro? Não vai pro recreio hoje. Vai ficar uma semana sem recreio, preso na sala de aula. Uma semana. Mas quem aprontou, não fui eu. Foi A e B. Mas toda a turma vai pagar o preço. Existem cativeiros que você paga, mesmo sem você ter pecado no individual. Aí não é justo. Quem disse que não é justo? Então, você tem que entender que você é um ser individual, mas você também, depende um do outro. Então, o próprio cativeiro, Daniel entrou no cativeiro, Ezequiel entrou no cativeiro, Jó, Moisés, gente, Moisés nasceu dentro de um cativeiro. Eu poderia falar de José, de tantos outros homens que foram cativos, mas que se tornaram grandes referências, inclusive para a libertação. Então, preste atenção, existe o cativeiro que outras pessoas te colocam, mas existe o cativeiro que você se coloca. Existe o cativeiro que você entrou no cativeiro aqui, que alguém te colocou, mas a decisão de permanecer ou não nesse cativeiro é sua. José foi levado cativo, mas qual foi a decisão dele? Não me tornarei cativo disso aqui. Moisés nasceu dentro do cativeiro. Moisés não aceitou aquele cativeiro para si. Daniel, ele entendia de letras. Daniel era um homem sábio. Era entendido no conhecimento, no discernimento. E Daniel não aceitou permanecer naquele cativeiro. Embora estivesse no cativeiro, a mente não era cativa. A mente tinha uma mente de liberdade, uma mente livre. Então, o fato de você estar presa em um cativeiro, colocado aí pelas decisões erradas que alguém tomou por você, porque o sacerdote coloca as pessoas no cativeiro. Talvez você está aqui como esposa em um cativeiro que foi o seu marido que colocou. Talvez você está em um cativeiro financeiro que foi o seu marido, porque ele é o provedor. Ele que acabou fazendo coisas, né? Entrou aí, colocou todo mundo. Quando o sacerdote entra no cativeiro, todo mundo que está debaixo desse sacerdócio entra nesse cativeiro. Ele sabendo o poder dele ou não, é sacerdote, é líder. Ponto. Todos vão sofrer as consequências. Não tem essa. Não tem essa aí de, não, eu não. Olha só, Josué e Caleb entraram no cativeiro de 40 anos, andando pelo deserto, rodando aí para poder chegar até a prometida. Os únicos dois que não tiveram a mente cativa. Então, você percebe? A decisão de continuar no cativeiro ou não é minha. Eu identifico que eu estou no cativeiro, mas qual é a minha decisão? Eu vou continuar presa aqui? Eu vou ficar aqui presa às histórias porque eu entrei nesse cativeiro aqui porque, sei lá, eu fui comparada. Porque eu fui vítima das circunstâncias. Porque eu fui abusada. Porque eu não tive a oportunidade de estudar. Porque não sei o que. Para de dar desculpas.
Decida sair desse cativeiro, somente isso. Decida não aceitar esse cativeiro. Talvez você que trouxe você mesma para dentro desse cativeiro, quando você cometeu um aborto, quando você traiu, quando você foi negligente, quando você cedeu à carência. Talvez tenha sido essas histórias aí, essas experiências que você teve, e hoje isso é a prisão. Mas até quando você vai ficar sendo cativa dos seus próprios erros? Até quando você vai continuar sendo cativa do seu próprio pecado? Até quando você vai ficar sendo cativa das suas próprias decisões? Decisões erradas, fora da presença do Senhor, da vontade de Deus. Até quando? Essa é a pergunta. Deus está abrindo a boca para perguntar a você aqui. Até quando? Se você já tem a palavra de vitória que foi declarada sobre quem você está em Cristo, você é uma nova criatura. Agora você é uma nova criatura, porque você está em Cristo. Estar em Cristo é você estar na palavra, é você ser colocada de frente para a palavra. E agora você é nova criatura. Qual é a sua decisão? Continuar presa nos erros do passado? Não faz sentido, né? Não faz sentido. Então, são erros nossos que nos colocam dentro de cativeiro, de vergonha, de culpa, de condenação. As comparações também colocam dentro desse cativeiro de vergonha e de culpa. Comparação, baixa autoestima. Aqui coloca você dentro de um cativeiro de vergonha. Porque a vergonha, ela vai fazer você se enxergar como menos. E muitas vezes, olha só, você é filha. A filha, ela tem os genes do pai, né? A filha tem os genes do pai. Uma coisa é você ser humilde. Outra coisa é você andar na autocomiseração, na vitimização. Tem pessoas que suas orações parecem ser humildade, mas não é vitimismo. Você não vai ver Jesus jamais orando se diminuindo. Você vai ver Jesus orando exaltando o Pai. Jesus, o Filho, exaltando o próprio Pai. Eu rendo graças ao Pai. Pai, eu te rendo graças porque o Senhor é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então você vai ver Jesus sempre orando assim, mas às vezes a gente vai orar e se coloca pior do que o esterco ali, sabe? Coloca daquele jeito e eu sou isso e aquilo outro. E não sai daquilo, porque uma coisa é você estar se humilhando diante do Senhor para você reconhecer um pecado. E outra coisa é você só viver dizendo isso. Eu sou um miserável, eu sou um pecador, eu sou. Não existe mais essa condenação de pecador, não. Você agora é santo, você agora é santificado pela graça de Cristo Jesus. O velho homem não tem mais domínio sobre você, ou seja, não é para ter, se você estiver usando a autoridade que o Senhor te deu. Então, acorda para a vida aí, em nome de Jesus, e se desperte. Olha só, Deus, Ele quer restaurar você hoje, de dentro para fora. Salmo 34, verso 5, vamos para a palavra. Olha só, Salmo 34, o verso 5, o que é que o Senhor vai falar para nós? Salmo 34, verso 5. Se você tiver uma Bíblia, você acompanha. Muito bom, né? Esse salmo aqui, ele vai falar do cuidado de Deus pelos aflitos. Ó. Foi um salmo que Davi escreveu quando mudou o seu semblante perante Abimeleque, que o lançou fora e ele se foi. O verso 5 diz assim, ó. Olharam para ele e foram iluminados. Os seus rostos não ficaram confundidos. Olha assim, o que Davi fala, ó. Louvarei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. O homem está aqui, o que está dizendo que mudou o semblante dele. Então, está falando dele aflito, o coração dele estava aflito. Mas olha como ele falou, louvarei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. Eu não vou abrir a minha boca para poder
falar porcaria não sobre mim. Olha o que ele diz, ó. A minha alma se gloriará no Senhor. Os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo. E ainda, ó, além de não ficar preso no cativeiro da aflição, levanta aqueles que estão, porque Davi, sabe, Davi era um rei, Davi um sacerdote, né, um líder. Então, ó, bradando aqui, ó, engrandecei ao Senhor comigo, vamos, juntos, vamos exaltar o nome do Senhor. Busquei ao Senhor e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Olharam para ele e foram iluminados os seus rostos, não ficaram confundidos. Clamou este pobre, o Senhor o ouviu e o salvou de todas as suas angústias. Perceba que o foco não é na aflição, o foco não é na pobreza, o foco não é na miséria, o foco é no Senhor. Eita glória! O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Temei ao Senhor, vós, os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Meu Deus do céu. É gostoso demais. 22 versos aqui que dá vontade de ler tudo. Eu vou ler um só, não consigo. Mas o verso 6 aqui está falando dos envergonhados. Está falando, olharam para ele, olharam para o Senhor e foram iluminados. E os seus rostos não ficaram envergonhados. Ou seja, ele está aqui, ó, sendo expulso, colocado para fora com agressividade. Ele está dizendo assim, ó. Cantai ao Senhor, bora junto comigo aqui, vamos engrandecer o nome do Senhor. O foco precisa ser o Senhor. Então hoje você vai fazer como uma atividade profética, né? Você vai escrever num papel tudo o que você lembrar. Peça o Espírito Santo para ele te lembrar. Tudo que te causou ou que te causa hoje vergonha, culpa, condenação. E você vai declarar que você é livre pela graça, porque não existe condenação sobre a sua vida. Estou chamando você para poder você fazer um ato profético aí. Fique à vontade para fazer. Ou não, a decisão é sua. Você decide se você quer ficar no cativeiro ou se você quer sair. Eu estou aqui te ensinando alguns passos para poder te ajudar a sair, tá? A mulher adúltera. A mulher adúltera está lá em João 8, capítulo 8, versículo do 1 a 11. A palavra de Deus fala que ela estava sendo condenada pela sociedade. Inclusive, aquela condenação era justa, porque era o cumprimento da lei. Ela estava cercada de julgamento. Mas Jesus olhou para aquela mulher de um jeito diferente. A graça de Deus revelada para aquela mulher foi que tirou aquela mulher daquele cativeiro de condenação, daquele cativeiro de morte por apedrejamento. Então Jesus olha para ela e diz assim, ó, cadê os seus acusadores? Ninguém te condenou? Aí Jesus lança, ó, eu também não te condeno. Agora, ó, lembra para as mulheres que estavam lá, na Masterclass, eu falei algo assim, a acusação vem da parte do inimigo, já a correção vem da parte do Senhor. E o Senhor traz graça sobre aquela mulher, dizendo assim, ó, eu também não te condeno. Pronto, Jesus poderia parar aqui, mas o que foi que Jesus disse? Vai e não peques mais. Jesus deu uma instrução a ela, nunca mais volte a adulterar. Nunca mais adultere, nunca mais cometa esse erro. Você está livre e liberada por mim, ó, para você nunca mais pecar. Agora, como é que a mulher não vai mais pecar? Ela vai, ó, entender, ó, eu já recebi essa graça, eu já fui perdoada, então vá e não peque mais, porque se peca novamente, aí a Bíblia fala o quê? Quando nós pecamos, nós damos legalidade ao inimigo, aos demônios. Então, vai e não peque mais, recebeu a liberação, tá livre, esses espíritos já saíram, porque o perdão tirou, né? A graça de Jesus Cristo expulsou esses demônios. Agora, se vai e peca novamente, volta mais 7. Volta com mais 7 e aí, né? Aqui tem que entender o contexto também daquela mulher. Provavelmente aquela mulher caiu em um erro, não vinha da iniquidade. Você vai ver que a história, o posicionamento de Jesus para com a mulher samaritana foi diferente aqui para o posicionamento que ele teve com a mulher adúltera. Então, hoje, essa é a palavra do Senhor que ele está dizendo para você, eu também não te condeno. E ele está hoje te libertando, declarando a palavra sobre você, ó, vá e não peque mais. Resolva isso, pronto. Está fechado aqui, em nome de Jesus. Então, o que é que a culpa
O que é que a culpa te faz, né? Emocionalmente, o que é que a culpa faz? Ela gera auto-boicote. O que é isso? É você se auto-boicotar, né? Ela vai te impedir você de se ver como filha amada. Ela vai te fazer você se esconder da presença de Deus. E ela vai abrir brechas para doenças emocionais, inclusive para doenças físicas. Então, você vai ver, ó. Existem o nosso corpo, ele revela coisa. Ele revela coisa. Essa gordurinha, essa barriguinha, sabe? Revela coisas. Muitas vezes são perdão que não foi liberado. São áreas da vida que não... Faça um estudo do seu corpo. E vá vendo como cada parte aqui representa essas questões aqui. Enfim, é muita coisa para ser trazida. Eu mesmo fico babando. Vou pesquisando, vou fazer, mas tem coisas que eu ainda não tenho autorização, vamos dizer assim, para estar ensinando, e até autorização e autoridade também, né? Mas, enfim, a culpa faz isso. A culpa gera doenças. A culpa gera o câncer. Exatamente. A culpa, né? O pecado, o perdão não liberado, o pecado não confessado. É sério isso aqui. E a culpa, ela destrói a intimidade com o Espírito Santo. E Davi, ele não foi bobo. O Davi, ele não foi bobo. Ele disse, eu estou correndo o risco de perder o Espírito Santo? Não. Eu posso perder tudo na vida, mas o Espírito Santo jamais. Não retira de mim o seu Espírito, por favor. Tire tudo, mas o teu Espírito não. Então, Jesus está dizendo para você, não existe mais nenhuma condenação. Em nome de Jesus Cristo. E hoje, como essa palavra, ela veio para o seu coração, ela veio para te trazer paz. A paz que, excede. A paz que é maior do que o que você consegue entender. É por isso que você não tem que entender. Às vezes a gente fica preso porque a gente quer entender. No nosso cativeiro de limitação. Eita, sai desse cativeiro aí, entenda que você, em Cristo, você não tem limitação. Essa palavra, ela vem para você hoje, para você viver em paz com o seu passado. Passado resolvido, passado restaurado, erros corrigidos, erros perdoados, culpas lançadas na cruz do Calvário. Não é mais minha, é do Senhor Jesus. Eu libero, eu perdoo. Eu te libero dessa mágoa. Eu te libero daquilo que você fez. Eu te libero desse erro. É isso que você tem que dizer para você, para as pessoas. Você tem que dizer para você, eu me libero desse medo. Eu me libero desse erro que eu cometi. Porque eu tinha medo disso. Eu me libero. Você tem que ser intencional nisso. Em nome de Jesus. Se você é uma mulher sábia e posicionada, né? Então, é isso que você tem que fazer. Amém, amadas? Vamos orar ao Senhor, agradecendo a Ele por mais uma oportunidade. E Ele continue a ministrar nos nossos corações. Pai querido e eterno, nós estamos aqui mais uma vez em Tua presença, Paizinho. Nós te glorificamos, te exaltamos. Nós já entregamos a Ti, Pai, o nosso louvor, a nossa adoração. Já reconhecemos quem Tu és. Nós estamos aqui perante o Teu altar. Eu venho junto com essas mulheres em oração, em intercessão nesta hora, apresentando cada uma delas, meu Pai. O Senhor conhece cada mulher. Pai, em nome de Jesus Cristo, como um grande exército, nós nos colocamos diante do Senhor agora para termos a nossa armadura renovada, porque nós precisamos da Tua restauração. Somente, Pai, a Tua salvação pode nos capacitar, Pai. Somente a Tua salvação pode nos proteger. Somente o Senhor, que é a nossa salvação, pode proteger os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos espirituais, o nosso discernimento, o nosso linguajar só pode ser moldado pela Tua palavra. E com essa intencionalidade nós estamos aqui pedindo ao Senhor que o Senhor restaure o nosso modo de falar, que o Senhor restaure a nossa visão, que o Senhor restaure a nossa compreensão, o nosso entendimento, o nosso discernimento, a nossa audição espiritual. Vem trazer restauração completa, Pai, sobre a nossa boca. Senhor, restaura o nosso linguajar, restaura, Pai, o nosso interior, restaura o nosso coração, restaura e traz justiça, Pai, sobre todo
todo o nosso corpo. Restaura e traz a tua verdade. Restaura, Pai, e traz a tua paz que excede todo entendimento. Tu és o nosso escudo, tu és a palavra que liberta, e nós estamos aqui embasadas na tua verdade, declarando a tua verdade, porque nós sabemos quem somos e nós não vamos mais aceitar qualquer coisa, nós vamos aceitar apenas aquilo que vem de decreto da tua boca. Aquilo que vem da tua boca nós vamos, Pai Santo, nos apropriar. Pedimos ao Espírito Santo do Eterno que nesta hora nos ajude, nos molde, nos mostre aquilo que nós precisamos ver, que porventura nós ainda não estamos enxergando. Espírito Santo, nós viemos perante o teu altar pedir perdão ao Senhor por toda prática, Pai, que gerou culpa, que gerou vergonha, que gerou acusação, que gerou autocomiseração, palavras, Senhor, sentimentos, atitudes, decisões erradas, decisões, Pai, que nós só tomamos uma vez, um ato que nós só praticamos uma vez, mas que foi um ato, Senhor, que trouxe consequências que estão reverberando até hoje ainda na nossa família. Senhor, nós viemos diante do Senhor te pedir perdão nesta hora, e eu peço agora, Senhor, que o Senhor coloque sobre cada coração, que o Senhor coloque foco de luz, que o Senhor traga, Pai, luz aonde está a escuridão provocada pela culpa, pela vergonha, que estava ainda tentando se esconder no coração, na alma desta mulher. Senhor, eu clamo agora, Pai, para que o Senhor venha quebrando e destruindo todo o sentimento de acusação, em nome de Jesus. Espírito acusador, em nome de Jesus, pega as suas bagagens hoje, agora, e vai embora, em nome de Jesus, e nunca mais volte para acusar esta mulher, em nome de Jesus Cristo. Eu oro declarando agora que toda lembrança, toda palavra maldita, toda palavra que foi lançada, todo o erro do passado que tem sido como um elo, como uma corrente emocional, que seja agora cortada pela palavra da tua verdade. Em nome de Jesus, nós empunhamos agora a espada da tua verdade. A tua palavra é a verdade. Cortamos agora em nome de Jesus Cristo, porque está escrito: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E nós nos apropriamos desta palavra agora, em nome de Jesus. Meu Deus, o Senhor Jesus pagou o preço. Jesus, o Senhor pagou o preço, e eu venho profetizar agora, em nome de Jesus Cristo. Eu venho profetizar que essas filhas viverão agora como livres. Elas não viverão mais como prisioneiras de um passado. Em nome de Jesus Cristo, eu oro declarando agora que o sangue de Jesus purifica cada uma de todo pecado. E agora elas estão sendo lavadas, não só nos pecados, mas também nas emoções contaminadas pela marca da culpa. As emoções que foram contaminadas pelas ligações de almas nos relacionamentos que elas tiveram. Ah, meu Senhor, os cativeiros, aonde elas foram colocadas por ligação, porque alguém entrou nesse cativeiro e ela entrou junto, porque ela tinha uma ligação de paternidade, ela tinha uma ligação emocional, uma ligação relacional, ela tinha uma ligação sentimental, matrimonial, ela tinha, Senhor, até mesmo uma ligação ministerial, e por causa disso ela entrou nesse cativeiro. Meu Deus, eu oro agora, Pai, para que o teu sangue, que purifica todo o pecado, que o teu sangue lave e tire toda a contaminação da alma desta mulher, e que ela, Pai, no tempo certo, ela saia de cabeça erguida desse cativeiro. Senhor, eu oro para que ela discirna, meu Senhor, se porventura esse cativeiro já era para ela ter saído há tanto tempo, e ela ainda está ali, Pai, presa nesse cativeiro, porque ela ainda não examinou as escrituras, como foi necessário o profeta Daniel fazer. Examinar as escrituras para entender, porque muitas vezes nós entramos no cativeiro. Todas as vezes que nós entramos no cativeiro, nós entramos por causa da tua permissão, até mesmo como consequência de um posicionamento errado, de um não posicionamento por causa da ignorância. Quantas estão, Pai, presas em cativeiros porque não conheciam e entraram, Senhor, no cativeiro por causa da ignorância, meu Senhor. Quantas que entraram no relacionamento porque não sabiam, Senhor, não conheciam, não investigaram, Senhor, não foram, Pai amado, prudentes, tomaram decisões erradas e hoje estão presas nesse cativeiro, Senhor. Mas a tua verdade já chegou, Pai. E quantas ainda continuam presas porque se conformaram, porque se acostumaram, estão se alimentando da própria dor.
Espírito Santo, traga clareza sobre a vida dessas mulheres agora, em nome de Jesus Cristo, meu Senhor. Eu oro, Pai amado, para que aquelas que se sentem, Pai, envergonhadas por essas escolhas erradas, pelos relacionamentos do passado, ó Deus, por pecados que foram encobertos, mas que não foram confessados, mulheres que estão tendo dificuldade para confessar pecados, Senhor, nesse tempo de todo esse processo que nós temos vivido, mulheres, Pai amado, que estão presas, meu Senhor, envergonhadas por causa dos traumas que passaram, onde nem elas foram as culpadas, mulheres que estão presas, Senhor, por traumas do abuso, Senhor. Meu Deus, eu peço agora, Pai amado, que o Senhor venha lançando por terra tudo aquilo que o inimigo está tentando usar para paralisar essas mulheres, que essas mulheres se levantem, Senhor, e saiam desta live com a certeza de quem elas são nova criatura em Cristo Jesus, as coisas velhas já não têm mais domínio sobre elas. Deus, eu oro para que esta mulher entenda o poder e a autoridade que ela carrega, meu Pai, em nome de Jesus. Eu venho agora declarar cura na alma agora, em nome de Jesus. Eu libero agora, em nome de Jesus, cura, restauração da identidade e um novo olhar para si mesmo. Eu declaro agora que sua visão sobre você mesma está se abrindo agora. E você passa a se ver a ótica de acordo à visão do céu, a visão do Espírito de Jesus, a visão do nosso Deus, em nome de Jesus. Que cada mulher aqui possa, ao se olhar no espelho, comece a declarar com autoridade, reconhecendo quem Ele é, quem ela é. Espírito Santo, lembra para ela, quando ela for, Pai, na frente do espelho, lembra para ela quem ela é, ajuda ela, Senhor, a olhar, Pai, para as marcas dos seus rostos, meu Senhor Jesus, e entender, Paizinho, que essas marcas são autoridade. Essas marcas, Senhor, não são marcas de ferida, não são marcas de dor, Senhor, só serão marcas de ferida e de dor se elas decidirem continuar presas no cativeiro do passado. Mas se elas entenderem quem elas são, elas olharão para essas marcas e não mais olharão como dor, mas olharão, Senhor, como testemunho, como promessa de cura e de restauração para outras mulheres. E elas, meu Senhor amado, se apropriam, Senhor, desta verdade. Aquelas que estão se apropriando, eu declaro agora, Pai Santo, que na boca das suas filhas saiam um novo cântico de louvor, declarando: eu sou livre pela graça, eu sou lavada, eu já fui justificada, não existe mais condenação sobre a minha vida. Levanta essas mulheres como colunas, meu Senhor, como vozes de libertação em seus lares. Levanta, Senhor, essas mulheres como influencers, meu Senhor, nos seus trabalhos, nas suas redes sociais. Levanta essas mulheres como autoridade, Senhor, mulheres que têm autoridade sobre os seus próprios pensamentos, sobre as suas próprias dores e sobre as mentiras do diabo, em nome de Jesus. Eu venho consagrar a Ti, Pai Santo, este novo tempo sobre elas, declarando agora que elas estão se vestindo de dupla honra, de beleza interior, de liberdade espiritual, em nome de Jesus. E que esse mês, o mês de Tamuz, meu Senhor, não seja um tempo de exposição de vergonha, mas que seja um marco de libertação na vida delas, em nome de Jesus Cristo, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, que a visão e o discernimento espiritual delas se aguce, se abra muito mais. Deus, porque a condenação, a culpa, Senhor, a vergonha que estava sobre Rubem, meu Senhor, já foi declarado, Pai amado, pelo libertador, Senhor. Oh Deus, em nome de Jesus Cristo, a restauração da visão, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Olhe para você mesma de acordo com a visão da palavra que diz: não existe nenhuma condenação para você, porque você está dentro de Cristo Jesus. As coisas velhas já se passaram e tudo já se fez novo. Resolve o passado e avance. Foco no alvo, Jesus Cristo de Nazaré, em nome de Jesus. E nesta hora, Pai Santo, eu me recolho junto com todas essas mulheres agora, perante a Tua presença, e eu declaro as Tuas asas de proteção, nos retirando deste campo de batalha, Senhor, debaixo da paz que excede todo o entendimento. Em nome de Jesus, nenhum mal nos sucederá, praga nenhuma chegará à nossa tenda, porque aos seus anjos, Deus já deu ordem a nosso respeito para nos guardarem em todos os nossos caminhos. Fecha as portas pelo qual o inimigo entrou, Senhor,
Senhor. Sela com fogo, em nome de Jesus. Fecha as portas, meu Senhor, e sela com fogo as portas pelos quais o Senhor está trabalhando nos cômodos da nossa alma. Não deixa o inimigo vir entrar e desmantelar aquilo que o Senhor já começou a fazer em nós e através de nós. Em nome de Jesus. Crendo na vitória, nós avançamos agora pela fé. Somos mais do que vencedoras em Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Que a palavra de Deus ecoe no seu coração. Que essa palavra extraia, tire de dentro para fora toda a impureza, toda a culpa, toda a vergonha, toda a condenação. Se exponha diante do Senhor. Ei, se exponha. Tem gente que não gosta de se expor. Não tem libertação sem exposição, né? Você tem que expor tudo que está preso. O Senhor te abençoe e te guarde. Deus te abençoe. E retornamos amanhã na nossa próxima live com a permissão do nosso bondoso Deus. Deus abençoe a todas. Shalom, shalom.